Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Gostaria de agradecer a todos os alunos que compreenderam a responsabilidade de assistir os vídeos e logo após responder às atividades propostas. Pessoal, eu peço dedicação de vocês nesse momento para realizarem as atividades que estão no portal Google Sala de Aula. Aqueles que não têm acesso à internet, eu deixei um roteiro de estudo com esse mesmo assunto aqui e umas atividades para responderem, tá certo? Então, aqueles que puderem, avisem para os colegas de vocês que não têm a oportunidade ou têm internet, que eles possam estar indo à escola, procurar o professor Jailson, o vice-diretor da escola, que ele vai lhe entregar um roteiro de estudo para que você possa realizar e fazer as atividades referente a esse bimestre, né? Então, eu já passei aqui, eu já coloquei um vídeo já falando a respeito dessa geração, a geração de 30, né? A geração de 30, e aí a gente começa a estudar essa geração aqui falando de Graciliano Ramos, né? Pessoal, essa é a segunda fase modernista, tá? A primeira fase modernista é chamada geração de 22 ou a fase heróica. Eu já postei um vídeo anterior falando a respeito dessa primeira fase, né? Então a primeira fase ela vai de 1922, né, com a semana de 22, e se estende até 1930, quando inicia a segunda geração, que é a geração de Graciliano Ramos e outros autores, né? Bom, a geração de 22 ela foi importante, porque ela foi a geração que desbravou essa nova escola literária, né? Então surge aí uma nova forma de fazer literatura. Bom, nós vamos chamar essa geração também a geração dos manifestos, né? Então, a primeira geração, ela tinha uma preocupação de romper com o academicismo e também tinha o compromisso de construir uma nova literatura. Os escritores dessa primeira fase, da fase heróica, ou a geração de 22, nós podemos citar aqui os mais importantes, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade, o mesmo que escreveu Macunaíma, né? E nós temos também Manuel Bandeira, né? Que também faz parte dessa geração. Bom, e hoje nós vamos tratar da geração de 30, né? Vamos começar aqui com o Graciliano Ramos. Esse assunto ele se encontra na página 100 do livro de vocês, né? Tá? 100 do livro de vocês. E aí eu começo aqui, tá? Vou fazer aqui acompanhando pelo livro, para vocês também, se vocês puderem, acompanhar no livro de vocês. Tá? Eu destaquei aqui alguns tópicos, né, umas partes importantes do texto do livro de vocês. Né? Então nós vamos primeiro tratar a respeito o contexto de produção e recepção da produção literária da geração de 30. Como eu falei para vocês, a geração de 30 ela se inicia em 30, né, quando se encerra a primeira geração. E aí essa segunda geração de escritores e artistas modernistas, ele tradicionalmente é situado de 1930 a 1945, porque aí nós vamos ter a terceira fase, que é a terceira geração, que é a geração de 45, tá? Então nós vamos trabalhar aqui a geração de 30, que aí essa geração de 30, ela é uma geração mais regionalista. Nós vamos tratar da questão do regionalismo aqui, tá? Então, esse período aqui, gente, o período de 30, ele é o período da consolidação do modernismo no Brasil. É o período da maturidade do modernismo, né? Então, o modernismo, ele surge na semana de 22, na semana chamada Semana da Arte Moderna, né? E ela se estende até 1930. 1930 já é a fase de amadurecimento. O modernismo agora, ele se consolida, né? Ele é uma escola literária consolidada mesmo agora, é um estilo literário consolidado, e aí nós vamos ver aqui
quem produzia literatura modernista no país e quem era o público consumidor. É o que nós vamos ver aqui nesse capítulo, né? Bom, deixa eu voltar um pouco aqui, tá? A página 101, né? Página 101, meios de circulação. Meio de circulação. Pessoal, na década de 30, contextualizando aqui, nós vivemos o período de Vargas, né? A era de Vargas. Vocês sabem que ele ganha as eleições em 29 e aí nós temos aí o chamado período de Vargas. Em 1934, o que acontece? Isso é importante vocês saberem. É criada a primeira Constituição, é criada a Constituição de 34, né? Getúlio, ele promulga essa Constituição e estabelece o ensino primário gratuito, né? Ele estabelece o ensino gratuito e obrigatório. Isso o ensino primário, tá? O Vargas, ele foi o grande responsável pela industrialização do nosso país, tá certo? A industrialização e urbanização do nosso país, ela foi bastante crescente, ou por que não dizer, ela se iniciou com força mesmo no período, na era Vargas, né? Então esse período foi o período de industrialização e urbanização. E aí o que acontece? Esse período, as camadas da classe média, ela se fortalece, ela cresce, né? E ela contribuiu para o dinamismo da vida cultural do Brasil. Bom, então nesse contexto aqui, com o desenvolvimento socioeconômico do nosso país e com a instrução pública sendo obrigatória, isso nas séries iniciais, o que acontece? Alguns autores da nossa literatura passaram a ser matéria de estudo nas salas de aulas, né? Então, com essas reformas educacionais, os textos dos autores modernistas como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge de Lima, passaram a integrar o currículo ou as antologias escolares. Aí assim começa o quê? Uma ampla circulação, primeiro entre os alunos, tá? Essas obras literárias modernistas desses autores, ela começa a circular dentro das escolas. Então, a segunda geração modernista, nós podemos citar aqui, gente. Nós podemos citar os grandes romancistas como Graciliano Ramos, José Lins do Rego. E na poesia se destacou quem? O Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Murilo Mendes. Drummond de Andrade, que é um monstro da nossa literatura, né? Talvez um dos poetas mais lidos, né? Ele aqui é o dono daquele poema, né? No meio do caminho, né? E assim, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vocês já devem ter ouvido falar ou já lido essa poesia. Bom, essa fase, como eu falei, é a fase da maturidade da literatura brasileira, sendo que desde 1930 uma referência para o crescente público, 1930 é uma referência para o crescente público leitor do Brasil, né? Com a Constituição de 34, né, e a estimulação o estímulo do ensino como objetivo, né, porque além de tornar obrigatório o ensino primário, né, Getúlio ele estimula também o ensino secundário, que é o famoso ensino médio, né, e o ensino técnico e o ensino superior. Então, com a criação de novas escolas, criação de universidades, né? E esse estímulo ao desenvolvimento desses setores do ensino, né? O objetivo é preparar gerações futuras para assumir postos de trabalho. Na verdade, a visão de Getúlio era que se tivesse muita mão de obra técnica, né? Para quê? Para o trabalho que foi iniciado na industrialização. Pois bem, o modernismo em contexto, né? O que estava acontecendo ali naquele momento? Gente,
no âmbito nacional e internacional, o período de 30 a 1945, ele foi marcado por grandes tensões políticas e econômicas, né? Tais como a crise cafeeira, né? A quebra da Bolsa de Nova York em 1920, né? A Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à presidência, né? Todo mundo sabe, quem estudou história sabe que Vargas foi colocado ali por uma revolução, né? Colocado na presidência. E encerrou a chamada República Velha, tá? Aí nós podemos dizer também, nós também tratamos da intentona comunista, que aconteceu em 1935, o Estado Novo, de 1937 a 1945, né? Que foi o chamado golpe de Getúlio, né? O fortalecimento do nazifascismo na Europa, o combate ao socialismo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 a 1945, né, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então o mundo era uma revolução só, né? Então surge tudo isso, a década de 30 a 45 foi marcada por essas revoluções, né, começando pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a Revolução de 30, que leva Getúlio à cadeira da presidência da República, né, o Estado Novo, implantado pelo próprio Getúlio Vargas, né, o combate ao nazifascismo, o combate ao socialismo. E aí, em 1945, né, 1939 e 1945, eclode a Segunda Guerra Mundial. Então, como decorrência desse contexto, artistas e intelectuais eles foram influenciados por ideias comunistas e fascistas, tá? É por isso que hoje os artistas, os cantores são, pelo menos grande parte deles, são vistos como revolucionários, né? São vistos como aqueles que têm ideias comunistas e fascistas, além das religiosas, né? Que fervilhavam naquela época. Bom, então nós vamos falar aqui do Romance de 30, tá? Romance de 30. Na década de 1930, ocorreu no Brasil a consolidação do modernismo. Eu já falei para vocês, né, que 1930 é um período, a geração de 30 é a geração da maturidade, né? É a segunda geração, ela é a geração da consolidação, certo? Então, a ideologia e os princípios estéticos modernistas proposto na fase anterior da geração de 22, elas já encontram mais resistência a esses princípios estéticos, né? Já nessa nova fase. Então, na literatura, os romancistas da segunda geração modernista, eles aderiram aos certos aspectos cultivados pelo modernismo, como os temas nacionais e do cotidiano e o cultivo de uma linguagem brasileira mais popular e coloquial, o regionalismo, gente, em especial nordestino, é o grande destaque do romance de 30, tá? Para vocês entenderem. Então, o romance regionalista ele se distingue pela consciência social ao abordar criticamente o quê? A miséria, a exploração do trabalhador rural, as agruras da seca, o abuso dos poderosos, né? Então, as temáticas tratadas aqui no romance regionalista são temáticas sociais, né? É por isso que essa geração de 30 ela é chamada uma literatura engajada. Tá? A literatura de 30 é chamada uma literatura engajada. Por quê? Porque ela consiste em denunciar e mostrar uma visão crítica a respeito de fatos que marcaram aqui a história do Nordeste, né? Então, ele se distingue pela consciência social. E aí eles abordam a questão da miséria, né? A gente vai ver lá em Graciliano Ramos, né? A questão dos retirantes, né? A questão da seca. A Raquel de Queiroz trata muito bem lá do 15, né? E a gente vai tratar desses assuntos aqui, tá? E essa geração, o romance da década de 30, ele foi chamado de neorrealista ou neonaturalista. Isso pelos críticos literários, né? Bom, aí nós vamos tratar aqui, por exemplo, qual é o marco dessa segunda geração?
o marco dessa segunda geração é a obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida, certo? Escrita em 1928. Então ela é considerada o marco inicial da literatura regionalista, certo? E essa literatura ela foi cultivada também por Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Lá no sul nós temos o Érico Veríssimo, que a gente vai estudar uma obra dele um pouco mais na frente, né? Um pouco mais na frente. Já na ficção, além da ficção, houve também, gente, aqui nesse período, os romances de sondagem psicológica, né? E aí, nesse critério aí, quem se destaca é Luiz Cardoso, Cornélio Pena e Otávio de Faria. E os romances psicológicos permeados de traços religiosos e surrealistas, nos quais inclui a ficção de Jorge de Lima, né? Então, esses autores eles são mais desconhecidos, eles não são tão conhecidos dos alunos do ensino médio, né? E aí, sim, nós vamos tratar de Raquel de Queiroz. Aqui está a imagem dela, a foto da Raquel, né? Então, Raquel de Queiroz. Quem foi Raquel de Queiroz? Então, nós vamos destacar a primeira obra, quem sabe uma das mais importantes de Raquel de Queiroz, é o 15, né? O 15. O 15, ele é escrito em 1930, é o romance de estreia de Raquel de Queiroz na literatura, já nessa geração, né? Então a gente já verifica os traços marcantes da obra literária da escritora, né? Que ela é uma prosa enxuta, ela no seu texto ela tem uma visão crítica das relações sociais e análise psicológica das personagens. E essa obra, o 15, ela trata exatamente de uma seca muito forte que aconteceu no ano de 1915, aqui no Nordeste, né? A autora, além de retratar sem sentimentalismo as mazelas da estiagem, ela aborda também aqui o coronelismo, a religiosidade dos sertanejos, né? Então, o que ela aborda aqui, o que Raquel aborda nessa temática dela, são as mazelas da seca, né? E ela, além disso, ela aborda a questão do coronelismo. Gente, vocês sabem que o Nordeste ele foi muito marcado pela questão do coronelismo, e logo depois nós tivemos o período do cangaço também, que a gente vai tratar na nossa literatura, né? Então a gente tem a questão do coronelismo, a religiosidade do sertanejo. O povo nordestino é uma pessoa muito religiosa, né? Uma das figuras mais emblemáticas da religião, da religiosidade aqui, é a imagem do Padre Cícero, né? E aí nós falamos aqui um pouco do romance de 15, que trata dessas questões, e a obra também em João Miguel, né, de 32 também, de Raquel. Assim como o 15, ele é ambientado no Ceará, ele destaca-se pela análise psicológica do personagem João Miguel, um sertanejo que depois de uma bebedeira mata um homem em um ato impensado, aí ele é preso, né, e a partir daí desenrola toda uma história em torno dessa questão, né. Então, o Nordeste, gente, ele é o cenário, foi cenário também de romances como O Caminho das Pedras, de 1937, As Três Marias, de 1939, que essas obras são produzidas em um momento de ampla circulação das correntes ideológicas, comunistas integralistas, né? Vocês lembram que a gente está bem próximo bem próximo não, no período que surge a Segunda Guerra Mundial, né? E aí nós temos também, depois do Caminho das Pedras, nós temos, depois de Dora Doralina, 1975, nós temos O Galo de Ouro, 1985, também de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz também publicou em 1992 o seu último romance, né? Que é um clássico que foi até adaptado para a televisão, que é o Memorial de Maria Moura, né? Em que a personagem principal é Regina Duarte. Então, essa obra ela fez um grande sucesso e rendeu ao escritor o Prêmio Jabuti de 1993. Além de ter sido adaptada para um seriado da TV em 1994, né? Eu me lembro que eu ainda assisti um pouco dessa série, né? 94, né? E por fim, e agora nós vamos tratar do Graciliano, né?
O Graciliano ele é o expoente dessa geração de 30. Tá? O traço marcante da sua prosa é o quê? Linguagem enxuta, baseada nas frases curtas e no emprego moderado de adjetivos. A linguagem que ele usa aqui, ela se caracteriza também pela utilização da sintaxe clássica, né? Em oposição às construções próximas da oralidade, amplamente explorada pelos modernistas da década de 1920 e por outros autores da geração de 30. Bom, aqui, Graciliano, ao retratar o universo sertanejo nordestino, ele extrapola o regional, o local, para atingir o universal, né? Então ele usa uma linguagem que extrapola, vai além do regional, do local. Ele traz uma história que nos faz pensar de forma universal, ou seja, uma história que leva a crítica, ou nos leva a pensar de maneira generalizada, né? Bom, aqui quando se trata da questão, na medida em que se analisa a condição humana em meio à exploração social e ao meio natural e hostil, né? Eu quero tratar aqui, eu vou até pular aqui os caetés, falar a respeito de Vidas Secas, né? Vidas Secas é o único romance do autor escrito na terceira pessoa, tá? Ou seja, o narrador, ele é um narrador onisciente, né? Que dá ao leitor acesso ao universo mental do pobre, o mental pobre, do pobre não, né? O universo mental pobre e fragmentado de 5 personagens. Né? Nós temos o Fabiano, assim a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia. Né? Essa obra ela é interessantíssima, né? Ela inclusive tem um filme adaptado e ele é muito, como é que se diz? Ele tem poucas falas. O filme tem poucas falas, né? E aí aqui nós temos um trecho, né, que espero que vocês leiam aí no livro de vocês, de Vida Seca, que trata a respeito da mudança. Nesse primeiro aqui, há uma caracterização do ambiente, onde se passa toda a história, né? E o interessante dessa história aqui, gente, é a luta pela sobrevivência. Então, eles são retirantes, onde Fabiano e assim a Vitória saem de uma determinada região em busca, né, de melhores condições de vida, de busca de trabalho, né? E aí a gente vê também a questão da exploração aqui do grande proprietário de terra. Então eles ali na caminhada eles encontram uma fazenda abandonada, né? E aí então eles se apoderam, eles passam a viver ali naquela fazenda. E aí o dono aparece de repente, o dono lá da fazenda que estava abandonada, e oferece um trabalho para Fabiano ali. E Fabiano ele fica ali com a sua família por um tempo, né? E no desenrolar da história, ele vai fazer os acertos com o patrão. E o interessante lá é que Fabiano, por ser uma pessoa iletrada, ele e sua família, mas tinha uma personagem ali, assim, a Vitória, a esposa, que era boa nas contas, né? E certo, quando ele ia acertar o pagamento do trabalho dele com o patrão, ele acabava sendo, como é que eu posso dizer? Acabava sendo trapaceado pelo dono da terra. Então, a gente vê também muito nessa história essa relação do poder, do coronelismo, né? Da exploração da mão de obra do trabalhador, né? Pelos grandes proprietários de terra. Bom, pessoal, então eu fico por aqui, tá? Depois a gente continua mais revisando esse assunto, tá certo? Então, uma boa tarde para vocês e até a próxima aula.